Ó, tem aquele... Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Selma. Boa tarde, Célia. Boa tarde, Rita. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início daqui a pouquinho a mais uma live da nossa casa, Centro Espírita Caminho da Luz, né? Vamos dar alguns instantinhos para o pessoal estar entrando, para que nós possamos dar início. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui, né? Nessa nossa casa de luz, nessa nossa casa de oração, entre amigos, né? Para podermos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, para podermos refletir um pouquinho sobre os ensinamentos que o Mestre nos deixou. Vamos nos organizando, nos preparando, para que nós possamos dar início aí, começando com os nossos avisos da semana. Né? Vamos aguardar só mais uns instantinhos, mais um minutinho, e nós já podemos dar início. Boa tarde, Heloísa, tudo bem? Bom, então, agora nós vamos dar início aos nossos avisos da semana, né? E aí depois vamos fazer a nossa prece inicial e depois vamos chamar a nossa querida Virgínia, que vai fazer o evangelho de hoje, né? Então, só para nós darmos início aqui, vamos começar os nossos avisos. Bom, nós gostaríamos de pedir a todos que divulguem, né? Muitos já divulgam, a gente já tem feito isso, é uma prática do nosso dia a dia, né? Mas divulgar aos nossos contatos, aos nossos conhecidos, as lives que acontecem na nossa casa, né? Diariamente a gente tem lives, né? Todas as noites, né? Às 19h30 nós temos, e à tarde nós temos às 14 horas, sempre começando às 14 horas, terminando às 15, começando às 19h30, terminando às 20h30, né? À tarde de terça, quarta e quinta, e à noite todos os dias, e aos finais de semana nós temos aos sábados e aos domingos às 10 horas, né? Então convidamos a todos e pedimos também que divulguem isso a todos, né? Que vamos colocar em prática o Evangelho sem fronteiras, né? Porque uma palavra de amor muitas vezes pode salvar uma vida. Então, participe dessa divulgação do Evangelho, né? Junte-se a nós para fazer essa divulgação. Se você é trabalhador ou aluno, nós também convidamos vocês a participar tanto das aulas virtuais quanto dos estudos virtuais, né? Agora, logo após a live, nós já temos aulas virtuais, teve estudos que aconteceram antes, e assim a nossa casa continua funcionando virtualmente, né? Constantemente, todos os dias. Outro aviso, assim, para você que é pai, para você que é mãe, né? Você já sabia que a nossa casa, ela oferece aulas virtuais de evangelização infantil, né? Então tem aulas de evangelização infantil, aulas para pré-mocidade e os encontros do GECAL, que são para os jovens, né? Que é o nosso grupo de jovens.
Então, existe uma equipe preparada, especializada, uma equipe que prepara com muito amor e carinho os encontros, né, essas aulas virtuais, e que sempre está preparada para acolher, para receber, né, as crianças, os adolescentes, os jovens. Então, se você tiver interesse, essas aulas, né, elas acontecem sábado, das 9 às 10 horas. E se você tem interesse que o seu filho participe, ou se você quiser fazer parte do GECAL, é só você entrar no Facebook do A Caminho da Luz, né? No Facebook do Evangeluz, e lá você vai encontrar todas as instruções que você precisa, tá bom? Só para retomar, né? A gente já falou isso antes, mas vamos falar novamente essa semana que estamos mantendo os plantões do nosso A Caminho da Luz, né? Então, para retirada do Clube do Livro, e está funcionando tanto a secretaria quanto a nossa livraria de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 15 horas. Então, se você tiver disponibilidade, leve o seu comprovante para estar retirando o seu livro, ou acerte na própria hora. Nesse plantão, você também pode fazer o pagamento dos seus boletos, você pode tornar-se um sócio do Clube do Livro, ou pode tornar-se um associado das nossas obras sociais, né? Então, nesses dias e horários, há o funcionamento da nossa casa, né? E dentro de todas as normas, seguindo rigorosamente todos os procedimentos de acordo com o que é determinado pelo Ministério da Saúde, tá? Então, seguindo todos os protocolos certinho, tá tudo funcionando dessa forma, nesses dias e horário, tanto a secretaria quanto a livraria, né? Se você quiser também aproveite e adquira ainda a nossa camisa, né? Para você fazer parte do Vista a Nossa Camisa, que ainda é possível, porque ainda tem alguns números, e as máscaras, elas acabaram, mas logo chegarão mais unidades, né? Então, quem tiver interessado também, só está passando e está adquirindo, tá? Então, só retomando, o horário de funcionamento tanto da secretaria quanto da livraria, de segunda a sexta, das 9 às 17, e aos sábados, das 9 às 15 horas, tá? E relembrando também, nós continuamos a nossa campanha, né, que a Minha Urna Faz o Bem. Todos já sabem, a Minha Urna Faz o Bem, e a gente vai cada vez mais ampliando isso aí, porque para nossa casa isso é muito importante, isso ajuda muito, né? São aquelas urnas que a gente pode fazer, né, e colocar no nosso condomínio, num comércio, se a gente tem algum conhecido num comércio, alguma pessoa que tem um comércio, algum comércio que a gente vai, ou de repente algum comércio maior, um supermercado que a gente conhece, algum lugar que possa deixar para que a gente arrecade as notinhas fiscais. E essas notinhas fiscais, elas fazem muita, mas muita diferença para a nossa casa, porque conforme essas notinhas têm que ser sem CPF, né? Porque aí elas são digitadas e tem prazo de validade de 30 dias, né? Então, assim, é bastante importante se você puder fazer essa urna, e quanto mais você arrecadar, a gente agradece, a nossa casa agradece, porque isso é muito importante para nós. Tá bom? Se vocês tiverem uma quantidade muito grande de notinhas, né, muitas urnas, se vocês conseguirem uma rede de estabelecimentos, que vocês tenham muitas urnas e, por exemplo, vocês não consigam trazer até nós, né, é só ligar no telefone corporativo, que é o 99-486-4879, que a gente vai estar retirando. Ou então, se vocês puderem, a gente pede que vocês entreguem as notinhas, né, para que a gente possa fazer essa digitação. E a gente quer voltar a ter 50 mil notinhas digitadas. Então, vamos bater essa meta aí para a gente passar dessas 50 mil. Né, chegar e ultrapassar isso daí, porque quanto mais nós conseguirmos, melhor para a nossa casa, para os nossos assistidos, para os nossos acolhidos, para as obras sociais, para os abrigos, né? Então a gente tem bastante motivo para estar colaborando, tá bom?
Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a oportunidade, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, de estar presente aqui agora, podendo falar um pouquinho em nome de Jesus. Queria dizer para vocês que é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar esse momento junto com todos aqueles que nós sempre convivemos pessoalmente, agora virtualmente nesse momento, né? Então, para dar início, nós vamos fazer a prece inicial agora e depois nós vamos chamar a nossa amiga Virgínia para que a gente possa dar início ao evangelho da nossa tarde de hoje, tá bom? Então vamos nesse momento, nos tranquilizando, vamos nesse momento serenando os nossos corações, vamos agora neste momento cerrar os nossos olhos e em pensamento vamos nos dirigir até o caminho da luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare, que nos proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto dos nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva que nos nutrirão com a palavra ativa, com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinamentos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco agora e sempre, graças a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai da vida, por mais esse momento que aqui estamos reunidos. E vamos agora chamar a nossa querida Virgínia, que vai nos dar uma palavrinha hoje na nossa tarde de hoje. Vi, dá um oizinho se você estiver por aí, para ficar mais fácil de eu te chamar aí. Só um instantinho, tá, gente? Prontinho, já falei um oizinho para ela, já mandei uma solicitação. Agora só estou aguardando ela aceitar, para a gente poder ouvir. Oi, tudo bem, Virgínia? Olá, tudo bom, Cis? Saudade! Ai, quanto tempo, né? Muito tempo. Pelo menos a gente pode matar um pouquinho por aqui, né? É verdade, a gente se vê por aqui com vontade de se ver de pertinho, mas pelo menos mata um pouquinho da saudade, né? É verdade. E os estudos, né? A gente acaba tendo contato, mesmo que à distância, mas relembra, né, o acolhimento da casa e a gente vai se reabastecendo, não é mesmo? É isso mesmo, né? A gente não pode deixar de se reabastecer, né? Sempre está É se verdade, fortalecendo aí. Tá bom? com Então, certeza. agradeço a tua presença. E agora eu vou passar a palavra para você, para que você possa falar um pouquinho para a gente hoje, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, eu. Eu é que agradeço não só a você por me receber aqui em nome da casa, né? A todos os companheiros que estão assistindo agora ou que vão ver depois. Enfim, a toda a família Caminho da Luz que sempre fortalece o nosso coração, né? Que reforça a nossa fé, que traz a nossa esperança para o dia a dia. Então,
com essa gratidão, né, que eu quero pedir licença para abordar hoje o tema que nos foi trazido para reflexão, né, que nos foi feito o convite para reflexão, que sobre a importância da paciência no equilíbrio emocional. E como é importante, né? Na verdade, as emoções, elas são o componente essencial da vida da gente, né? Tudo está interligado pelas nossas emoções, né? E a paciência, na verdade, a paciência e o equilíbrio emocional são intrínsecos, né? Porque a paciência, ela está caracterizada pela manutenção do controle emocional, né? Enquanto o equilíbrio emocional é a capacidade de gerenciar os pensamentos e ações que vão determinar o nosso comportamento. Então, a questão do enfrentamento dos fatos, das ocorrências, do nosso dia a dia, a maneira como a gente lida, né, com essas coisas. A nossa clareza de pensamento, quando nós temos que tomar decisão nos momentos difíceis, também está relacionado à nossa forma de lidar com os imprevistos, de não se permitir a perda da racionalidade, de não se desesperar diante das adversidades, né? Então, de uma forma prática, o equilíbrio emocional é o que nos ajuda a manter a saúde mental no decorrer da nossa vida, enquanto a gente lida com as dificuldades, os erros, os acertos, e o nosso aprendizado diário. E como que a gente conquista isso, né? A paciência e o equilíbrio emocional, as duas coisas juntas, né? É claro que não se tem receita, mas a gente parte sempre daquela tão falada questão do autoconhecimento, né? Sempre, em todas as lições, parece um lugar comum, mas a gente não se cansa de dizer, né, que sempre que a gente busca o auxílio dos ensinamentos do Cristo, através do Evangelho ou de toda a literatura espírita, nós vamos sempre encontrar esse convite para nos voltarmos para o nosso autoconhecimento, porque tudo parte de nós. Não dá para comprar feito, né? Não dá para pegar emprestado, não dá para utilizar como experiência sim, mas não dá para utilizar a vida que está lá fora para o nosso próprio dia a dia, para as nossas decisões, para as nossas escolhas, né? Não se trata esse equilíbrio, a conquista da paciência, não se trata de um talento inato, né? Ele é algo que nós temos que desenvolver ao longo das experiências diárias, através do autoconhecimento. E não se trata do que a vida nos apresenta, mas sim de como nós lidamos com o que a vida nos apresenta. Porque todos os dias, todos nós, nos mais variados aspectos, nós somos submetidos a vários desafios que vão, muitas vezes, nos levar a essa perda de controle, ao desespero, à destemperança, né? E aí, o fator que nos faz buscar esse equilíbrio está bem baseado na paciência e nesse autoconhecimento, né? Então, nós temos todos liberdade de escolha, o que nós, né, conhecemos bem por livre-arbítrio, né? Então, toda ação gera uma reação. Então, tudo que a vida nos apresenta vai inspirar em nós uma reação. Só que entre o estímulo e a resposta, existe um espaço de tempo. Esse espaço de tempo está representado o momento da nossa liberdade de escolher. E eu sempre digo, né, assim, no meu dia a dia, a vida é feita de escolhas, mas somos responsáveis pelas consequências dessas escolhas. Então, se nós somos livres para escolher como reagir diante de determinado estímulo, temos que ter em mente também da nossa responsabilidade sobre as consequências, né? Em especial sobre nós mesmos, para que a gente possa entender como isso acontece lá fora.
Ontem, no Evangelho foi falado sobre a semeadura e a colheita, né? E então tem toda a relação, né, com isso que acabei de dizer. A gente escolhe um caminho e vai colher o que foi plantado nesse caminho. Então, essa questão do equilíbrio emocional, que vai gerenciar todo o nosso comportamento até orgânico, físico, né? Vai refletir na nossa saúde física e mental e espiritual, vem do nosso exercício diário em se conhecer. O que desencadeia em nós uma irritabilidade, o que desencadeia em nós a perda da racionalidade, o que desperta em nós a ira, a raiva, a cólera, o que é que pode nos tirar do sério ou nos ofender, nos indignar, né? E aí nós vamos nos perguntando o que e o porquê, né? E aí nós conseguindo entender um pouco de nós mesmos, nós conseguimos transportar isso também para o outro. Entra a parte da compaixão, né, do se colocar no lugar do outro. E uma coisa certa, sempre que alguém perde a razão, né, sejamos nós ou o companheiro, o próximo, ele necessita de acolhimento, porque está fora do seu controle natural. Então, essa questão da gente buscar o conhecimento e também se colocar no lugar do outro, vai nos permitindo adquirir a paz interior, né? A paciência, a resignação, a tolerância. Na verdade, assim, dentro do livro dos Espíritos, existe muitas e muitas vezes mencionado isso, a paciência, a resignação, a fé, a paciência e a resignação, né? Então, e logo no começo, no capítulo 5 dos Bem-aventurados Aflitos, o Evangelho nos diz que as nossas provas têm por finalidade exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação. Então, se nos foi dada a inteligência, né, a racionalidade, nós devemos usar a nosso proveito, além de nós mesmos, exercitando esse conhecimento de nós mesmos para conquistar a paciência e a resignação, que são a base de uma fé viva e ardente, porque quem não encontra essa paz interior, não pode dizer que efetivamente está com a sua fé ativa, né? Não que não tenha, a centelha está ali, mas muitas vezes você se deixa enveredar por um caminho de desespero e que você perde toda essa condição de serenidade. Bem, mas a paciência no equilíbrio emocional de todas as emoções mesmo, né? Porque, veja bem, a nossa condição ainda de imperfeição, aqui como encarnados, e que vai ainda por muito tempo perdurar até que nós possamos aprender tudo o que é necessário, ela nos chama, né? Nos faz um convite diário não só a esse conhecimento, mas ao exercício da humildade, dessa resignação já tão falada, né? E é muito interessante como a gente encontra, hoje em dia, uma porção de chamados comerciais, né, a respeito desse tema do equilíbrio emocional, vendido por aí como só faz sucesso quem tem equilíbrio emocional, tal. Mas independente da área em que se aplique, que não é só na profissional, não é só na pessoal, não é só na espiritual, não é só nas relações familiares, o equilíbrio, as emoções como um todo na nossa vida são importantes para o nosso ser integral, né? Para todas essas áreas ao mesmo tempo.
Bem recentemente eu estava lendo um livro, para não falar só de literatura espírita, né? Eu estava lendo um livro que se chama O Homem Mais Inteligente da História, é do Augusto Cury, psiquiatra, né? E eu comecei a ler, me envolvi bastante na leitura e até achei interessante mencionar agora, porque é através dessa obra de ficção que trata de um debate entre psiquiatras, psicólogos e teólogos, né? Fala assim, já pelo título dá para perceber de quem se trata, né? O homem mais inteligente da história, Jesus, né? Mas eles tratam nesse debate de uma maneira muito, muito profunda e interessante, né? Sobre a questão da gestão das emoções, né? Então, essa inteligência está retratada aqui nessa literatura como, por uma abordagem psiquiátrica, né? Da seguinte maneira: ser gestor da mente humana é saber gerenciar os pensamentos, proteger a emoção, libertar a criatividade e se tornar protagonista da própria história. Bom, eu anotei aqui, ela fica no meu computador aqui por uma incrível coincidência, né? Ela fica aqui no meu desktop, eu retirei do livro, e porque ela me fala muito profundamente, né? É uma pequena frase com um conteúdo, para mim, bastante profundo. Ser gestor da mente humana, saber gerenciar pensamentos, proteger emoção, libertar criatividade e se tornar protagonista da própria história. Isso resume o que? Né? A capacidade do controle emocional, a meu ver. Porque, a meu ver e ao ver do escritor, né? Veja, você gerenciar os pensamentos. Quando a gente fala em se autoconhecer, se perguntar o que desencadeia determinadas reações em você. Isso implica em quê? Quando você para pensar a respeito daquilo, você está se dando aquele intervalo da oportunidade de escolha, né, do uso do livre-arbítrio, para saber se você vai reagir de imediato ou se você vai silenciar. Que em diversos momentos é o conselho que nos dá Joana de Ângeles, né? Silenciar diante de um enfrentamento, num momento, para refletir melhor e utilizar o dom da inteligência que Deus nos deu, mais apurado a respeito de nós mesmos, para poder tomar uma decisão mais racional, equilibrando razão e emoção, né? Proteger a emoção também está contido nisso, né? Porque se você deixa se invadir pela impetuosidade da resposta, você pode se de frente a frente com a ira, com a cólera, com sentimentos que se você tivesse dado um tempo para refletir, talvez não viessem a aflorar, mas que naquele momento de impetuosidade pode produzir efeitos que não voltam mais, né? Que você depois até se arrependa do que disse, fez, do que escolheu, do que expressou, mas já foi feito, né? E aí vem o arrependimento. Libertar a criatividade. O que mais, né? Quando a gente busca o autoconhecimento, se você encontra situações, fatos, pessoas, coisas que são difíceis de você digerir, de aceitar, para buscar uma solução, o que a gente usa? A criatividade, né? Veja, esse momento de pandemia, todo mundo à distância. Se nós não utilizássemos a inteligência, a busca de soluções, o compartilhar de ideias, né, buscando solução e não falar de questões de pessoas ou de assuntos pontuais, mas de soluções globais, a gente não estaria aqui, né? Porque foi encontrado através dessa busca de melhoria, quem quer faz, né? Então a gente não pode estar junto pessoalmente, mas vamos ter as lives, vamos ter os estudos virtuais e tal. Então a gente está aqui, então buscando soluções. Da mesma forma que a gente faz isso na nossa vida em sociedade, a gente precisa se dedicar, se empenhar em fazer isso dentro da gente, né? Gerenciar
o pensamento, proteger a emoção, liberar a criatividade na busca de soluções, na busca do diferente e se tornar protagonista da própria história. Ou seja, ser consciente e dono da sua realidade. Consciente das suas escolhas, mas também da responsabilidade que implica sobre as suas consequências, né? E então a gente vê também uma outra conclusão nessa leitura, que Jesus, com a infinita, né, inteligência, sabedoria e controle emocional, nos ensina duas ferramentas que hoje são, né, modernas. O doar-se sem cobrar, ou seja, tirar a expectativa do retorno, né, e não exigir dos outros o que eles não podem dar. Então, essas são duas ferramentas que vão nos ajudar muito no nosso dia a dia, para quem busca o equilíbrio emocional e para quem quer desenvolver a paciência como suporte para isso, né? Por quê? Porque quando a gente faz alguma coisa esperando algo em troca, primeiro que isso não é caridade, é egoísmo, né? É vaidade, e o que o Evangelho não nos ensina, ao contrário. O doar-se sem esperar retorno é a caridade mais agradável a Deus, né? E o não exigir dos outros o que eles não podem dar vem de uma consciência também, assim, cada um está no seu melhor momento. E a gente só dá aquilo que tem. E por isso que a gente sempre fala, né, que não é egoísmo você buscar o seu aperfeiçoamento, a gente querer se melhorar a cada dia, se cobrar sem se punir, é claro, mas exigir mais de si mesmo do que dos outros. Porque à medida em que a gente se aperfeiçoa, que a gente conquista maior conhecimento de nós mesmos e também dos ensinamentos do Cristo, a gente se torna mais responsável, é claro, mas também muito mais flexível no entendimento do outro, das situações que estão fora de nós. Como a Joana de Ângeles também sempre diz, né, que de nada adianta a gente lutar contra aquilo que não depende da gente mudar, mas sim silenciar, se voltar para dentro de si e buscar a solução em nós mesmos. Ninguém muda o outro, ninguém muda se não mudar. Assim que a gente fala do exterior, fala muito mais de nós mesmos. Então, de uma responsabilidade enorme tudo que a gente expressa sem consciência, sem pensar intempestivamente e sem observar se não faz eco nas nossas próprias atitudes, não é? Então, eu peguei também um trecho aqui que eu achei muito, muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que fala do poder da fé. Então, o trecho que eu selecionei diz assim, né? A confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar muitas coisas que não consegue fazer quem duvida de si. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, tudo com que se depara da parte dos homens. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Por que eu selecionei isso? Porque a gente fala assim, nossa, mas é muito difícil a gente conseguir o controle emocional, né? Dizer que tem absoluto equilíbrio emocional. Mas nós temos aí no poder da fé, né? Assegurado que a confiança nas próprias forças nos torna capaz de executar aquilo que sem ela nós não faríamos. Então, nós devemos fortalecer a nossa fé através do estudo, do questionamento, da prece, do orar e vigiar, né?
e principalmente desses questionamentos diários que a gente possa fazer no sentido de reconhecer a nossa falibilidade, as nossas fragilidades, as nossas inseguranças, os nossos defeitos, enfim, todos os nossos erros e falhas, mas também as nossas qualidades, ainda que pequenas. Outro dia falei de reconhecer as nossas boas qualidades, né, que auxiliam em vencer as batalhas diárias, né? E é importante que nós reconheçamos. Nem todo mundo tem a mesma qualidade ou no mesmo grau, na mesma proporção, mas todos nós temos defeitos e qualidades. Nós devemos, sim, buscar esse reconhecimento, a fé em Deus, mas a confiança em nós mesmos também, porque a fé sem ação não é nada, e nós precisamos praticar tudo aquilo que a gente aprende e tudo o que nós ainda queremos aprender. Então, nós precisamos buscar, é nossa responsabilidade esse exercício, né? Aí, mais para frente, nesse mesmo trecho do Poder da Fé, diz ainda assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, isso vem corroborar, né, isso que a gente está dizendo, no sentido assim, a gente fortalecendo a fé em Deus, na divindade, na criação, ela nos faculta a paciência de saber esperar. E essa paciência é apoiada na inteligência e na compreensão das coisas. Então, desde o que nós falamos desde o início, no autoconhecimento, e à medida em que a gente faz esse exercício, dia a dia a gente consegue galgar um degrauzinho na evolução. O mais bacana de tudo é que, assim, à medida em que a gente valoriza uma pequena qualidade nossa, a gente se sente mais confiante. Em se sentindo mais confiante, a gente acaba transbordando a confiança para o outro. E nisso, de repente, você percebe que você, num pequeno gesto, numa pequena palavra, num pensamento ou numa oração, acabou produzindo um bem para outro. E isso alegra o seu coração e se torna um ciclo, né? E você alimentando isso, vai ficando cada vez mais fácil. Assim também a paciência e o equilíbrio emocional. À medida em que a gente conseguir identificar e reter aquela explosão de ira, de cólera, de revolta, de destempero, a gente vai gerando o ciclo do silenciar, do voltar para dentro de si mesmo, do reconhecer a falibilidade nossa e de todos os humanos que estão ao nosso redor. Porque não somos só nós que temos direito de errar, né? Todos têm essa condição de falibilidade, né? E à medida em que a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai percebendo que, assim, eu poderia ter feito da mesma maneira, eu poderia ter errado tanto quanto, e aí a gente vai conseguindo refrear os instintos negativos daqueles de deixar fluir sentimentos e pensamentos e emoções que em nada agregam, que não resolvem situações, ao contrário, agravam. Porque quando a gente se deixa envolver nessa sintonia, mais e mais a gente abre as portas para irmãos na mesma sintonia se aproximarem, né? E fortalecerem esse ciclo indesejado, que é encontrar esse equilíbrio emocional, a gente precisa exercitar a paciência. A gente precisa fazer aquele exercíciozinho da água da paz, do Chico, né? Colocar a água na boca e toma só um golinho, deixa o restante lá até passar a raiva ou a vontade de responder, enfim. E buscar a cada dia esse aprendizado. Eu também peguei um outro trechinho do livro Consolador, que aliás a gente está fazendo o estudo, né?
que fala no 254 o que é paciência e como adquiri-la. A resposta é longa, mas eu grifei um trecho só menorzinho aqui para que a gente possa falar rapidamente. Então, é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. O que significa, né, ao meu ver? Tolerância esclarecida. Não é simplesmente engolir uma coisa e achar certo. É você se disciplinar a entender, a compreender, a respeitar. Então, isso é uma tolerância esclarecida. Você não precisa concordar com tudo, mas você precisa respeitar tudo que vem de fora, assim como tudo que vem de você. Então, aí está a tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça-me ter educar à vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e a de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Então, voltamos ao início, né? na questão do buscar dentro de nós mesmos as respostas que estão todas no nosso coração, né? De buscar essa edificação, essa evolução, esse aperfeiçoamento através do entendimento, da aceitação e da disciplina das nossas próprias emoções. Então, todos os dias é salutar que nós possamos reservar um tempinho para as reflexões acerca de nós mesmos, né? Porque isso não só vai ser benéfico para a nossa saúde mental, espiritual e física, como também para aqueles que nos cercam. Porque de uma forma ou de outra a gente vai estar transmitindo isso através do exemplo, do nosso agir no dia a dia. E certamente esse benefício vai se espalhar. Tem alguns conceitos para desenvolver o equilíbrio emocional e a paciência, né? Conceitos assim genéricos, né? Que nunca é demais a gente falar, né? Que são, por exemplo, a intenção, que é um componente de motivação, de empenho e da proatividade, ou seja, é o querer, né? A sua intenção de desenvolver. E aí esse querer vai te levar a ter perseverança na sua autoavaliação. Treinamento da atenção, como forma de cultivar a capacidade de nos manter presentes, focados, né? O equilíbrio cognitivo, desenvolvendo a capacidade de perceber a realidade de forma mais objetiva possível. E utilizar tudo isso com os recursos que te falarem mais ao coração, que te tocarem a sensibilidade. Você pode se utilizar daquele momentinho que foi reservado para esse exercício de autoconhecimento, se fortalecendo com a prece, se fortalecendo com um exercício de respiração, com o ambiente, se separar num ambiente tranquilo, que não haja interferências. E aí nós vamos encontrar o benefício da nossa disciplina nessa busca do equilíbrio emocional, né? Melhorando a nossa capacidade de atenção às nossas escolhas, nos tornando, desenvolvendo nossa habilidade para reconhecer e transformar as nossas experiências emocionais. Quantas vezes a gente já não se deparou com um mesmo acontecimento, um mesmo fato e reagimos de forma diferente? Temos que valorizar isso, porque é sinal que a gente já parou para pensar e já conseguiu evoluir de alguma maneira sobre aquele quesito, que é o nosso mister diário, né? Nós também modificamos a nossa resposta às adversidades, nós também nos aprofundamos na compreensão da experiência do outro, e conseguimos nos conectar de forma mais altruísta, com maior compaixão,
com maior afabilidade. Então, tudo isso é benefício do equilíbrio emocional e que, como eu disse, reflete muito ao nosso entorno. À medida em que nós não devemos nos queixar da falta, nós devemos nos empenhar em adquirir, porque o bem não é só nosso, ele transborda ao nosso entorno, né? Temos tempo ainda? Temos mais alguns minutinhos aí. Pode falar. Eu vou falar só uma coisa que eu acho. Vou falar um exemplo prático aqui, que eu acho que eu li a semana passada no UOL, uma notícia, não sei se foi semana passada, acho que foi sábado até, sobre um senhor chamado Hélio, que plantou, eu não sabia disso, eu acho lindo lá, né, o Parque do Ticoatira. Ao longo de 17 anos, esse homem plantou 25 mil árvores. Aí eu fui ler a matéria, porque me chamou a atenção, é bonito mesmo, né? Um parque linear, com espécies da Mata Atlântica. E por que eu estou falando isso? Porque eu achei um sinônimo de paciência, né? Ele começou plantando 200 mudas que ele comprou, e depois de uma semana, tudo destruído. Aí ele foi lá e comprou mais 500. Plantou, depois de 15 dias, tudo destruído. E aí ele conta essa história, né, como funcionou ao longo de 17 anos, ele persistente e acreditando no bem que aquilo ia fazer para ele, que é morador do local agora há 58 anos, né, e também ao seu entorno, à sua vizinhança, a todos os seres da comunidade que compartilham daquele lugar com ele. Achei fantástico isso, porque o que a gente exercita, né? A gente fala muito dessa coisa de se autoconhecer, de voltar para dentro de si. Mas, veja, isso supera, né? Porque você encontrar dentro de si a força, a perseverança, a calma, a serenidade, o discernimento para buscar uma solução que não só vai beneficiar você, mas todo o entorno, toda a sua comunidade e mais, ser persistente, perseverante, acreditar, né? A tal da fé verdadeira, acreditar que aquilo vai vingar, que aquilo vai dar certo, que aquilo é bom. Tá aí o exemplo do senhor, 25 mil árvores, ele tem o maior orgulho daquilo, hoje traz um benefício tanto emocional como físico, né? Como social para o entorno, e ele está lá 17 anos persistindo nisso. Um cara que era de trabalho empresarial, de grandes empresas e tal. Ainda é, porque ele se aposentou, mas voltou a trabalhar, mas não deixa de cultivar aquilo que é um prazer, que é um alimento para a alma dele, mas que também reflete em toda a sua comunidade vizinha. Então, assim, achei isso muito interessante, se não tivesse tempo não ia falar, mas me trouxe, assim, uma lição incrível para o meu coração, para a minha alma, porque, assim, a gente sempre pode fazer melhor. E melhor, não só para nós, para tudo que está ao nosso entorno. À medida que a gente se melhora, à medida que a gente encontra esse equilíbrio, esse discernimento, essa compreensão de si mesmo e coloca em prática a fé, a razão equilibrada com a emoção, a gente influencia, a gente transborda coisas boas e elas se multiplicam, porque o universo é um espelho e reflete aquilo que a nossa imagem, né? Então, que nós possamos buscar cada dia mais dentro de nós e nas lições do Cristo essa fé inabalável, a confiança na divindade e em nós mesmos, para que a gente possa realizar e colocar em prática a caridade, o amor acima de tudo, e que a gente possa transmitir isso ao máximo, seja através de palavras, gestos, olhares, pensamentos, emoções, e que todo o nosso planeta, né, possa ser envolto na paz do Cristo, nos trazendo o tão desejado equilíbrio emocional e a nossa saúde mental. Graças a Deus.
Ai, que bom, Vi. Muito legal esse exemplo, né? Para a gente, de fato, realmente testar, treinar a nossa paciência, né? Fazer uso dela e não desanimar jamais, né? Exemplo lindo aí. Então, agradeço mais uma vez as maravilhosas palavras que você nos deixou hoje, né? E agora vou pedir para desconectar você, para estar chamando a Thelma, para ela poder estar fazendo a prece de Obrigadão. encerramento, tá bom? Muito obrigada, Gratidão. Vivi. Tchau. Tchau, tchau. Bom, agora eu vou chamar a Thelma aqui, deixa eu ver se ela está por aqui, para me falar um oizinho para ela falar um oizinho para mim. Thelma, você está por aí? Fala um oizinho aí para a gente te chamar. Só um instantinho, só estou achando ela aqui. Só um minutinho, tá, gente? Oh, achei já você, Thelma. Vamos lá, só estou aguardando ela dar um ok aí. Conectando. Oi, Thelma. Oi, Cíntia. Boa tarde, Tudo tudo bem? bem, você? Tá Tudo bom, bem. muito obrigada pela sua presença. Fica à vontade, sua palavra. Ok. Bem, pessoal, mais uma vez boa tarde. Nos encontramos agora há pouco no estudo e agora vamos para a nossa prece. Que vocês possam estar com as águas, acalmando seus corações e assim nós vamos iniciar. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Estes fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa. Que nestes locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário para cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar.
pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Por alguém que nos venha à mente e esteja sofrendo dores físicas ou morais. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus que nos envolve neste momento permaneça conosco. E assim, gratos que estamos, elevamos a Ti, Pai da vida, a oração que Tu nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, e venha a nós o Teu reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, Thelma, por essa oração tão Imagina, maravilhosa, pela tua presença aqui bonita, né? conosco, né? Daqui a pouquinho nós já estamos juntos novamente, né? Na escola. Já estamos juntos de novo. Então, por hoje nós estamos encerrando, agradecemos a presença de todos, agradecemos o carinho de todos estarem aqui conosco e mais uma vez pedimos aos nossos irmãos de luz que nos iluminem, nos conduzam sempre no melhor caminho, com muita tranquilidade, com muita paciência, como foi o nosso evangelho de hoje. Boa tarde a todos. Graças a Deus. Até mais, Cíntia.